Bem-vindo a todos ao canal Essencial. Meu nome é Alberto Porto, eu sou psicólogo e estamos aqui para mais um vídeo. Bem, o vídeo de hoje tem a ver com a dificuldade das pessoas em encontrarem um parceiro para o relacionamento. Eu já falei um pouco sobre isso, né, nos relacionamentos, no vídeo anterior, tem um tempo, mas hoje eu vou falar, eu falava um pouco de como se trabalhava, né, como é que você tinha que fazer dentro do relacionamento já construído para mantê-lo. Agora eu vou falar como é que você, das dificuldades de você encontrar alguém, né, para você ter, né, manter um relacionamento saudável, um relacionamento que seja compatível e seja um relacionamento interessante. Eu vou. É necessário a gente fazer uma reflexão antes, porque para entender por que o ser humano ele se comporta dessa forma. Tudo bem? Parece, eu vou trazer aqui um tema que parece que eu estou misturando uma coisa com a outra, mas não estou. E a gente vai entender. A sociedade, né, grande parte da sociedade mundial, ela funciona dentro de um sistema econômico, que é o capitalismo. Parece que sistema econômico tem a ver só com finanças, com economia, com produção, mas não tem. Porque o sistema capitalista, ele funciona, ele se fortalece dentro da construção do desejo humano. Porque você constrói um desejo de obter, que pode ser o desejo de obter uma coisa sem menor sentido para a sua vida, mas se constrói um desejo para que o capitalismo continue funcionando, vendendo produtos e as coisas acontecendo. Então, a criação de um desejo, a criação de desejos, é o ponto fundamental do capitalismo. E ele funciona em todas as áreas que você pode imaginar, tá? Arte, religião, esporte, cultura e também funciona nos relacionamentos. Por que ele funciona nos relacionamentos? Porque se cria indivíduos que são desejáveis. Então se cria indivíduos que são desejáveis e esse indivíduo desejável ele é transmitido para todas as outras pessoas e se cria no imaginário desses indivíduos um objeto que é o que tem que ser conquistado. E as pessoas, hoje em dia, com a internet, com todas as formas de comunicação, elas estão recebendo esses exemplos e criando seus desejos. Então, hoje, o indivíduo ele olha para um outro indivíduo, ele não vê o indivíduo como um ser humano. O outro, a pessoa, olha para o indivíduo e vê o indivíduo como um objeto a ser conquistado e um objeto a ser utilizado na sua vida. Com o capitalismo, né, e com a tecnologia, o capitalismo ele se fortalece porque ele consegue produzir um mesmo objeto de várias formas. Por exemplo, o celular, eu estou gravando no celular. O celular ele é um objeto que é o mesmo objeto criado há 40 anos atrás, mas que ele se torna diferente a todo momento. Então é o mesmo objeto, mas ele vai se modificando, né? Com a tecnologia, vai se transformando e criando desejos distintos sobre um objeto que foi criado há 40 anos atrás. Isso acontece com os indivíduos. Então, ao olhar que as pessoas têm sobre os outros, é um olhar de objeto, como eu posso utilizar para o meu prazer. Como em todos os objetos essa nova tendência de você transformar o objeto mesmo em várias outras coisas, o ser humano também está sendo envolvido nisso. Então está se criando vários tipos de ser humano para serem desejados. Uma coisa que já existia, né? A questão da sexualidade, da sensualidade, ela já existia. Mas ela é muito hoje explorada, não como uma exploração simples e barata. Ela é explorada em alguns momentos até como uma expressão de liberdade. E o capitalismo também se apodera disso e vende, né? Vende a liberdade, vende como a pessoa deve ser. Então, por que é difícil você encontrar alguém hoje em dia?
Porque como nós olhamos para o outro e vemos o que ele se apresenta, porque as pessoas estão se vendendo, elas estão se construindo, estão se produzindo para, como um celular, ganhar mais atrativos, ganhar mais qualidade, vamos dizer assim. E o outro olha para essa pessoa e também busca exatamente isso. Se tem isso, se está faltando aquilo. E a relação humana, ela se perde no caminho. Então, os relacionamentos de hoje são muito superficiais, muito efêmeros. Ou então são muito utilizados como uma ferramenta para alcançar a satisfação pessoal. E quando essa satisfação ela não é alcançada, né, ela não é atendida, se descarta o indivíduo. Então, todo mundo já fez isso, todo mundo já descartou alguém ou todo mundo já foi descartado por alguém. Porque nós estamos nessa loucura capitalista e não conseguimos avançar dentro do relacionamento para uma relação humana, para uma relação de compreensão, para uma relação de entendimento da falha do outro, para uma relação onde a minha falha, né, a falha da pessoa possa ser compartilhada, porque todos nós somos perfeitos, não erramos, então não admitimos o erro, o outro também não erra, não admite o erro, e aí o conflito surge, porque pessoas que não se veem como pessoas que cometem falhas, que têm limites, e os limites surgem na relação entre pessoas, é natural. Uma relação só cresce quando os limites eles são compartilhados e refletidos. Sem isso, não tem uma relação verdadeira. Só que as pessoas elas têm dificuldade, porque elas se mostram perfeitas, se mostram sempre com a razão. Se você vê na internet, todo mundo questiona o outro. Questiona que a atitude da outra pessoa é uma atitude errada. A visão que a pessoa tem sobre ela é uma visão errada. Que ela está se comportando como deveria ser. Esse pensamento absoluto, ele impede a reflexão sobre a própria pessoa. Então, quando duas pessoas encharcadas de um pensamento produzido na sociedade, de perfeição, assim, e a perfeição, né, ela é basicamente exposta nos corpos. Então, dentição, se o dente é branco, se colocou lente, se colocou silicone, se está na academia, se está sarado, se o abdômen está trincado, se o cabelo está assim, se o cabelo está assado, a roupa que está utilizando, aonde você está, onde você frequenta, a praia, o iate, a piscina. Tudo isso são adereços para se colocar num produto chamado ser humano. E todos nós estamos nos comportando nessa onda. Então, quando duas pessoas se encontram repletas desse pensamento, o entendimento é quase impossível. E por isso nós temos dificuldades de encontrar um parceiro hoje em dia. Porque para se ter essa possibilidade, é necessário o reconhecimento do próprio limite e, quando o outro se mostra também, através de seus limites, a compreensão do limite do outro. Então, para que você possa ter um relacionamento com alguém que faça algum significado, é importante se desfazer de toda essa ideia que está nos tomando de que o ser humano é o que ele demonstra na forma exterior. E que o ser humano, o perfeito, o que pode ser comprado, ele não tem defeitos. Tirar essa ideia de você mesmo e compreender que o outro indivíduo que vai se aproximar de você terá muitos limites, muitas deficiências. E o relacionamento só se constrói de uma forma duradoura e legítima quando existe essa compreensão. Então eu achei muito importante eu falar sobre isso, porque eu vejo muito na internet as pessoas se lamentando, não consigo encontrar, as pessoas, não existe mais possibilidade de um casamento verdadeiro.
as relações elas acabam, as pessoas casam, fazem grandes festas, grandes comemorações, viajam de uma viagem de lua de mel para os lugares paradisíacos, voltam, ficam um ano casadas e o casamento termina. Porque, na realidade, tudo aquilo é só o consumismo, né? O consumo do que poderia ser um casamento, um consumo criado, um desejo de criado, como seria um casamento, como seria uma lua de mel, mas na prática isso não acontece porque as pessoas estão ficando impossibilitadas de se compreender e compreender as suas limitações e compreender as limitações dos outros. Então, como eu sempre digo aqui, por ser psicólogo eu tenho que falar isso. Se eu estou me percebendo dentro desse universo, eu tenho que fazer um acompanhamento terapêutico para poder me entender, para poder aceitar as minhas limitações e também poder aceitar a limitação do outro. Só assim eu vou conseguir me aproximar das pessoas e tentar e conseguir criar um relacionamento. É muito importante que se tenha isso na mente, né? Esse entendimento pessoal dos limites, dos seus limites e dos limites dos outros, ok? Então, assim, é muito importante porque parece que as pessoas estão tendo mais condições de se encontrar, se cria, aí nessa guerra, vamos dizer assim, se cria polos, né? Uns defendem o fim dos relacionamentos, que as pessoas podem ser usadas, criam o outro, né? O outro polo como um inimigo, que tem que ser observado, que não pode dar mole, porque você vai ser trucidado, vai se decepcionar e acaba criando esse receio. É claro que o receio existe porque as coisas estão acontecendo dessa forma, mas que você saia disso, é importante você ter esse conhecimento. Então, se você tem o conhecimento dos seus limites, você chega até alguém e essa pessoa está presa nesse universo, é impossível acontecer alguma coisa. Se os dois estão presos nesse universo, é impossível acontecer alguma coisa. Agora, se libertaram disso e conseguem, né, aceitar a limitação um do outro e a construção de uma nova realidade nessa união, com certeza existirá a possibilidade de encontrar alguém, ok? Então, vamos ficar por aqui hoje e não esqueça de dar o like, de se inscrever, compartilhar e ativar lá as notificações para receber os próximos vídeos, ok? Um abraço e até a próxima.